aprovado. Amém. Pô, irmão, fiquei muito contente com essa possibilidade que deve se cumprir de fazer o culto lá no Alto do Ipiranga, né? Louvado seja Deus, irmão. Que coisa. Acho que se o nosso irmão Rui estivesse vivo, ele ia se alegrar muito, mas muito. Talvez aquela igreja estaria bastante ocupada hoje, né? Talvez ela já foi bastante ocupada, muitos serviram a Deus, ali ouviram a palavra, milagres aconteceram, né? Eu não tive a felicidade de congregar lá no Alto do Ipiranga naquele local, eu não tive, irmão, porque quando eu vim já ela não estava naquele funcionamento normal que tinha antes. Mas a irmã Abigail, a irmã Ruth, e aqui acho que são essas. Mas dos que estão aqui é mais agora a irmã. Não tem outros. É a irmã Abigail. É a irmã Ruth e a irmã Abigail. Sim. Daquele tempo são essas irmãs. Não tem outros mais. Não tem outros mais. São as irmãs. A Abigail falou que quando o irmão Taveira nasceu, ela ia tocar lá. Ela ia tocar quando o irmão nasceu? Quando nasceu, ela tocou. 14 de maio, Abigail. Ó, faz tempo, irmão, faz tempo que ele nasceu, viu, irmão? Faz bastante tempo que nós temos milhares. Glória a Deus, irmão. Louvado seja Deus, né? A Beth acho que foi lá também, mas foi. Nem na gestação da mãe não foi. Nem quando a tua mãe estava gestante. Não, que era ali de ônibus, né? Rio de ônibus, Meu pai ia toda ano. Seu pai ia. Meu pai. Tá bom. Ó, irmão, fiquei muito contente. São coisas tão boas que elas, digamos, afloram, né? Elas dão um ornamento nos trabalhos, né? São coisas lindas que Deus tem feito. Aliás, o movimento, irmãos queridos, o movimento que Deus está fazendo é grande. Amém. Ultimamente, o movimento de Deus é intenso, irmão. Eu acredito até porque os tempos, né, vão se abreviando da volta do Senhor Jesus. Então, as igrejas que estão atentas, antenadas com a vontade de Deus. É importantíssimo que a igreja esteja antenada com a vontade de Deus, para não deixar de fazer parte do movimento de Deus. Amém. Do mover do Espírito Santo. Glória a Deus. É assim que tem que acontecer, irmão. E não a igreja se fechar no seu interesse próprio, por religiosidade. Aí vai ser erro. Aí vai ser erro. Mas se estivermos atentos à vontade de Deus, né, e dispostos a trabalhar, e essa palavra que Deus mostrou agora para mim, irmão. Palavra que eu não ouvi pregar e também nunca preguei, né? Mas é sobre o trabalhar na obra de Deus. É sobre o trabalhar na obra de Deus. Então os irmãos me ajudam a localizar. Provavelmente, irmãos, esteja no Evangelho de Jesus Cristo reportado por João, acredito eu, no desenvolvimento do capítulo 4, quando Jesus fala: outros no passado trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Tá bom, irmão? Oh, mas irmão Sérgio, você conhece a palavra e não sabe onde está? Irmão, eu não posso digitar e entrar e falar. Eu sei que tem essa palavra. Tem essa palavra. Quando fala outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Quer dizer, é agora a oportunidade de vocês trabalharem. Tá João 4. João 4, ó. Até que não está tão ruim, né, irmão? Eu lembrei que era João 4, né? Versículo 38. Olha aí, glória a Deus. Olha que beleza, né? Então vamos lá. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciemos a leitura da sua santa palavra, conforme se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, reportado por João, capítulo 4, verso 38. Amém. Vai ser essa palavra.
Apenas, irmãos, dando só mais um detalhe rápido sobre o trabalho de evangelização que foi feito lá no Embu do Jardim da Luz, e aqui participaram o irmão Joaninho estava, o Bruno, o irmão Juliano, a irmã Raquel não está aqui hoje, né? A Raquel trabalhou. Está trabalhando. Irmã Clarice, às vezes se eu falhar me ajuda. E tinha mais irmãos e irmãs, e foi feito um trabalho de irmãos no culto à frente da igreja. À frente eu falo na fachada, na calçada, porque lá permite que não tem fluxo de carros. Aqui já é uma coisa daria, difícil. Mas lá que está no retorno, onde a rua termina, e a igrejinha está num lugar estratégico, louvado seja Deus, permitiu o ajuntamento seguro ali. Deu para se ajuntar seguramente. E Deus abençoou, irmãos. Abençoou porque Ele moveu de uma maneira. Tínhamos já feito acho que uns 2 meses ou 3 atrás, e essa vez Deus permitiu ele mais bem organizado, vamos dizer assim, irmãos. E louvado seja Deus. Estou muito contente, a irmã Andréa testemunhou, e até acho que acabou sendo postado numa rede, acho que do irmão deles, que não está aqui, ele até conseguiu e pegou imagens ali, e louvado seja Deus. Ele mandou no grupo. Ele foi no? Ele mandou no grupo. Mandou no grupo, louvado seja Deus. Então é um trabalho que Deus permite fazer, um trabalho do id, aquela palavra id por todo o mundo, pregai, é isso aí. Às vezes dá para ir de outra forma, e às vezes dá para se fazer assim, irmão, às claras, assim, em vez de pregar o evangelho dentro da igreja, dentro de um ambiente, que como é aqui, se faz fora, externamente, e louvado seja Deus, de forma organizada, sem perturbar vizinhos, sem perturbar trânsito, nada, de uma maneira que se torna até graciosa perante os irmãos. Tá bom, irmão? Vamos orar a Deus por todas as igrejas que estão trabalhando, todas elas estão em funcionamento, irmãos que trabalham, que pregam, irmãos que visitam, a coisa está realmente, até no grupo das irmãs, no grupo dos devocionais, a coisa está fluindo, grupos de oração, louvado seja Deus, grupos de leitura, e a coisa vai, irmão. E é bom que a coisa ande dessa forma. E a palavra foca agora também sobre os trabalhos. O Senhor mandou uma palavra hoje sobre os trabalhos na obra dele. Tá bom, meu? Não é o teu trabalho lá que você recebe como o meu também, né? É na obra dele. Tá bom assim, irmão? Então vamos pegar aqui. Vamos direto, irmão. Eu não vou rodear aqui não, irmão. Vamos direto, que fica mais fácil. Então, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 4, versículo 38. Glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. O verso 37 é muito importante também, pode ser encaixado nessa palavra, o 37 e 38. Glória a Deus. Porque nisto é verdadeiro o ditado. Então há um ditado popular que Jesus mencionou na época. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que é dito publicamente, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Tá bom essa palavra, irmão? Um é o que semeia, o outro é o que ceifa, porque eram contratados os trabalhadores na época, né? Tá bom, irmão? E não é no mesmo dia, né? Você não pode contratar no mesmo dia o que semeia e para o que ceifa no dia seguinte. Passa dias e passa meses para que essa semente cresça. Então, ocorria isso. Os donos dos latifúndios, eles contratavam para movimentar no primeiro trabalho a semeadura. Então, a semeadura era contratada. Então, trabalhavam muitos na semeadura. Muito bem, esses depois iam para outros lugares. Aqui eles trabalhavam, a especialidade era a semeadura. Depois eles iam semear outros
grãos, outros produtos em outros lugares. Agora, quando chegava a época da ceifa, é um trabalho rápido. O irmão Ernesto conhecia muito, o irmão Tomé conhece muito também isso. O Ernesto conhecia muito sobre os meeiros, né? Os meeiros e outros. Então aí, o irmão Leite conhece bastante, que é do interior também, né? E outros que conviveram no interior. Então, irmãos, o que acontece? Um é o que semeia, quer dizer, é um grupo de trabalhadores que semeia. Aí eles vão semear. Se a especialidade é a semeadura, vão semear em outros latifúndios, em outros lugares. Aí essa tal semente aqui desse produto, tá certo? Desse alimento, ela cresce. E quando ela cresce, é uma contratação de outros trabalhadores. Assim, de outros trabalhadores. Você trabalhou já nisso também? Ó, tá ouvindo aí? Ele já trabalhou nisso. Você trabalhou nisso? Já também? Olha aqui. Walter não, né, Walter? Não semeadura não, né? Tá bom. Não, mas só que ele não trabalha. O irmão de Itaquera, irmão Hélio, você trabalhou nisso, Hélio? Não, meu sempre foi transporte. Sempre foi transporte. Mas olha, irmão, muitos trabalharam, a vida era assim. Porque hoje os produtos são vendidos, eles chegam a nós de uma maneira mais prática. Né? Chegam pelos mercados, elas chegam pelos distribuidores, pelos grandes centros como o CEAGESP e os CEASAS que existem aí em todas as cidades. Mas antes era diferente. Chega mais, mas tem alguém semeando lá. Olha, está vendo aí como que é a coisa? Ela chega para nós, mas alguém semeou lá. E alguém teve que ceifar lá também. Tá bom? Então por isso que Jesus usou essa palavra, ele encaixou aqui, olha um ditado, ele fala, porque ele mesmo usa. Nisso é verdadeiro ditado. É Jesus que fala, é um ditado. Como ele citou aquele outro ditado também. Vocês vão me dizer aquele provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Era também um provérbio que se usava. Médico, você é médico? Então agora se cura você mesmo, já que você é médico. Mas era para Jesus, salva-te a ti mesmo. Então aqui, irmão, é só para a gente entender. São dois períodos. Um é o período em se trabalhar a terra, e o grão, por exemplo, se for o grão, ou se for, não estava me explicando da mandioca, que já não é grão, é diferente. E cada uma tem uma especialidade. E os semeadores, eles conhecem a especialidade, e eles semeiam conhecendo a especialidade do que eles estão plantando. Amém, irmão? Amém. Bom, agora esse fruto vai. Um mês para um tipo de fruto, o outro é dois, e cada produto alimentício, pela vontade de Deus, tem um tempo determinado para ficar madura a semente, ficar no tempo da colheita. E quando ela está no tempo da colheita, então um outro grupo de trabalhadores especializados na colheita, os outros lá na semeadura, esse aqui é na colheita. Então por isso que ele separou por isso, porque nisso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, é um grupo de trabalhadores que semeia, e o outro grupo é o que ceifa. Ele separou. Deus me deu uma palavra, sem ter esse conhecimento do interior, né? Quando o apóstolo Paulo fala também a respeito, né, de eu plantei, vê se você lembra da palavra, eu plantei, eu Paulo, Apolo regou. É dois já. Não plantou? Paulo fala, eu plantei. Apolo regou. E aí? O que mais ele fala o resto? Mas Deus dá ou Deus o crescimento, louvado seja Deus. Então depende agora do crescimento. E é Deus que dá o crescimento. E Deus naquela época foi uma palavra vida penteada, uns 2, 3 meses. Quando foi o irmão nos visitar, Deus me deu essa palavra. E às vezes um é o que planta, e depois vários são os que regam. Eu plantei, Apolo regou. E Deus dá o crescimento. Tá bom? Mas se for uma semente, um é o que planta, outro é o que rega, depois outro é o que ceifa. Já entra mais trabalhadores. Só está sendo falado esse conceito
para você saber onde que você está. O Senhor hoje veio te falar aonde você está, para você se localizar. Senão você está vivendo no mundo e está numa igreja e não sabe exatamente qual é a tua identidade, tá bom, irmão? Temos que saber quem nós somos. Amém. E qual é a nossa missão na face da terra. Amém, irmão? Amém. Tinha um menino de 12 anos, tinha uma festa em Jerusalém. Tinha uma festa em Jerusalém. E foram aquelas famílias todas lá para a festa, né, irmão? Tá bom? O menino chamava Jesus. Esse menino que eu estou falando, está aqui na Bíblia. E ele tinha 12 anos. E aí teve aquela festa. Iam, irmão, centenas de pessoas para a festa. Acabou a festa. Começaram a voltar da festa. Mas era muita gente. Não é que estava voltando ali 3 ou 4. Você não percebia a ausência do menino. Se você for num lugar em 4 pessoas no carro e depois na volta só tem 3, dá para perceber que faltou um, né, irmão? Mas se você vai para um lugar que vai 300 pessoas ali viajando, ou vai 400 pessoas para aquele lugar, irmão, ali se ficar um para trás não dá tempo. Às vezes num ônibus que faz uma excursão, o ônibus já saiu, né? Quando chega lá, o fulano ficou para trás, estava no banheiro, eita rapaz, olha, num ônibus só com 40 pessoas, você imagina numa festa dessa ali, uns grupos familiares de centenas de pessoas, né? E aí o menino ficou para trás. Coitado do menino. Fala aí, coitado, você não vai falar, né? Eu também não. Você vai falar coitado do menino? Ô, pobrezinho, ô, infeliz, você vai falar? Pô, você está esperto, hein, irmão? E você também, né, irmão? Você não vai falar coitado do menino, né? Porque o menino sabia muito. O menino sabia mais do que os grandes o que ele estava fazendo. Amém, irmão? O menino sabia mais do que os adultos que ele estava fazendo. E às vezes uma criança dentro de uma casa sabe mais do que o pai e a mãe que está acontecendo lá. E aí aconteceu que ele fica para trás. Porque é o trabalho. Era o trabalho dele. Era o trabalho dele. Aí ele fica para trás. E depois, lá de 2, 3 dias, eles voltam, dá conta, deram conta longe, irmão. Deram conta longe. E aí torna eles voltar para trás. Eu fico imaginando o transtorno e o que eles vinham falando. Puxa vida, você não viu ele? Ele não estava junto com ele estava. E você imagina as conversas todas que teve, irmão. Aí quando chega, irmão, encontra o menino. E aí a mãe, né, no amor, né? Por que você fez isso? Jogou para mim uma certa culpa, uma certa responsabilidade. Por que você fez isso para nós? Está escrito no texto ou não? Está escrito. Eles jogam para ele. Eles não esperaram ele falar. Primeiro eles falaram, poxa vida, por que você fez isso para mim com teu pai? Puxa vida, olha a preocupação. E aí o menino responde o quê? Não saber por que estava preocupado. Por que vocês não sabeis o que, irmão? Que importa eu tratar dos negócios? Está do meu pai ou do nosso pai? Não lembro. Mas está falando, não sabeis que importa. Hã? Do meu pai. Do meu pai. Então o menino estava ocupado. Estava mal ocupado? Não. E ele estava com quem? Ele estava jogando bola lá, irmão? Estava brincando de pega-pega, esconde-esconde? Estava? Sabe por que ele atraiu os doutores? Por que você acha que ele atraiu os doutores? Porque quando você conversa com uma criança e ela é muito inteligente, e ela te faz uma pergunta, ou ela fala, você desconfia, você fala, puxa, e aí você se interessa em fazer mais uma perguntinha. E a criança dá uma resposta. Aí você fala, caramba,
negócio aqui, ó, o sarrafo está mais alto. É por isso que os doutores ficaram conversando com ele. Porque se você pegar uma criança, irmão, que ela não tem essa mesma desenvoltura e ela mergulhar em assuntos menores, não vai te despertar interesse e intenção de conversar com essa criança. Mas se você conversa com uma criança e o falar dela é tão grande ou maior do que o seu, quando você conversa com uma criança e a maneira que ela indaga, que ela conduz um assunto, te desperta, você fala, mas ele não poderia falar isso. Não te acontece às vezes de falar, mas essa criança, ela está acima da média, amém, irmão? Amém. E eu acho que aquela criança estava muito acima da média. Tá bom, amém, irmão? Amém. O que você acha, irmão? E aí, essa criança chegou aqui, estava eu, o irmão Tomé, estava junto aqui o Otaviano e estava o Joarildo. E essa criança aceitou aqui para falar com a gente. E nós começamos a conversar com ela. E aí ela foi falando. Aí o Tomé falou, mas e tal coisa? A criança e foi andando. Aí o Joarildo, então, entendi. E sobre isso? Sobre isso. Aí eu, viu, irmão? Aí a criança fica. Se a criança quisesse sair, eu falei, não, fica mais um pouco. Cadê os teus pais? Não, meus pais estão aí na festa. Tá bom, irmão? E a criança ficou. E quando ela foi encontrada, ela estava naquele ambiente, irmão. Estava naquele ambiente. Será que o Senhor, quando voltar, vai encontrar nós nos trabalhos que nós vamos ler aqui, irmão? Você vê que palavra Deus está mandando hoje? Mas eu não tinha, também não tinha. Você não tinha essa palavra? Não. Eu também não. Mas o Senhor está falando comigo. E aí, Sérgio? E aí? Eu vou te encontrar você lá no seu serviço secular, lá, fazendo, acontecendo, coisa e tal, ou eu vou te encontrar aqui trabalhando na minha obra? Tá bom assim essa palavra? Glória a Deus. Como que? Porventura, quando voltar o Filho de Deus, Tomé, achará fé na terra? O que é achar fé na terra? É achar os trabalhos que ele designou a cada um de nós. Irmão, não vou esticar essa palavra que nem elástico, não. Eu estou falando para ilustres. Eu sempre digo aqui quando você pregar, irmão, você vai pregar para ilustres. Você pensa o quê? Todo mundo aqui conhece isso aqui, irmão. Aqui todo mundo que está conhece como conhece. Porque estão desde a infância aqui, ouvindo a palavra de Deus. Então é para ilustres que se prega. Então a comida é uma comida já mais selecionada, não é isso, irmão? Então o Senhor fala para a gente nisso. E agora? É tempo do que agora? Semear e ceifar. E alguns semeiam. Você dá testemunho. Às vezes você só ceifa. Às vezes você rega o que alguém semeou. E às vezes você pega uma terra, como hoje o irmão que estava pregando, ele mencionou, ele pegou literalmente a palavra do semeador. Pegou literalmente e apresentou a palavra do semeador. Então, irmãos, ora você vai estar semeando em Campinas, ora você vai estar regando lá em Minas Gerais, lá em Luminárias, ora você vai estar fazendo o trabalho ou de regar ou de semear em Amador Bueno, ora vai ser no Alto de Piranga. Mas uma coisa é, você tem que estar envolvido com esse trabalho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom, irmão? Amém. Lá em Itaquera, lá em Diadema. Tá bom, irmão? Lá em Calcaia, Parque Pinheiros. Uma coisa é, irmão, nós temos que nos envolver com esse trabalho aqui, irmão. Amém. Quem vai fazer? É o carro que passou lá, que passa carro, a gente vê daqui. É eles lá que vão fazer esse serviço? É nós que temos que fazer, irmão. Amém. Porque o Senhor nos chamou para nos abençoar. E Ele põe uma mesa tão farta para nós, tão abençoada. Os filhos de Deus são queridos do nosso Pai. Mas eles precisam não só serem ovelhas do seu pasto. Uma coisa é ser ovelha do seu pasto, ó.
aos verdes pastos e às águas tranquilas. É assim a nossa vida, não falta nada, foi testemunhado aqui. Mas além de sermos ovelhas, presta atenção, além de sermos ovelhas do seu pasto, nós temos que ser obreiros da sua seara. Glória a Deus. Tá bom, irmão? Amém. Oh, meu Deus. Pegue esse puxão de orelha, irmão Sérgio. Oh, meu Deus, quando a gente prega para os outros. Meu Deus do céu. É assim que funciona. Eu não tenho autoridade sobre as coisas. Eu preciso servir a Deus na terra. Eu preciso me esforçar para tentar encaixar minha vida, não no meu plano, mas no plano e projeto do Senhor. Amém? Então eu estou confessando para vocês. Pense que é difícil para mim, irmão. Pense que isso tem sido o meu pensamento já de muitos meses e anos, irmão. Eu estou dizendo para os irmãos na minha sinceridade, mas a palavra vem para todos nós, tá bom, meu irmão? Amém. Não é? As palavras é para os ministros, vai pensando que é para os ministros. É para os ministros, não, os ministros pregam, vão se esforçar, todos vão se esforçar. Nós estamos hoje num tempo da igreja de muito esforço, ó, os tratores trabalhando, hein, irmão? Eita, glória a Deus, dá glória a Deus, irmão. Olha os tratores trabalhando, olha os tratores trabalhando. E essa palavra vai se cumprir. Amém. Nós vamos entrar nesse trabalho aqui que é Glória plano. a Deus. Esse trabalho é plano de Deus na terra. Amém. É plano de Deus. Não saia fora do plano de Deus. Quem cagou, irmão, essa palavra vai cair em temor. Tá caindo em mim? Tá, é lógico que tá. Já estava caindo antes. E cai mais quando vem na igreja, publicamente ela cai mais. Porque parece que o Senhor me dá uma. É que nem você tem um saco, né? O Senhor pode pegar e jogar só um produto lá dentro do saco. Mas ele pode utilizar a medida. A medida pode ser recalcada, bem sacudida. Sacudida e bate. Aí, irmão, aquilo desce, irmão, desce bastante. Dá para completar. Eu não sei, irmão. Dentro de um saco, eu acho que 10% completa depois. Não completa, não é? Olha. É temor no meu coração. Presta atenção. Tá vendo o que ele está falando? Você pega um saco, é que nem terra. A terra está quieta lá, tentando mexer. Começa a cavar ali, meu Deus, aquilo rende que é um negócio. Não é, irmão? Então é a mesma coisa. Você pega, põe no saco o negócio, se você só jogar lá e ficar quieto, para ali. Mas se você pegar, dar umas batidinhas no chão, né? Para recalcar a bichinha e sacode e bate, irmão, aquilo que estava ali quase na borda, desce mais, está falando aí, desce mais de 10%. Você tem noção, irmão? Um saco desce mais de 10%, quer dizer, cabe mais coisa. E o Senhor sabe que aí no teu coração cabe mais coisa. Por isso que Ele está falando para você, reparte com 7 e até com 8. Porque você não sabe o que acontecerá no dia de amanhã. Amém. Vamos ler esse último versículo na paz, na graça, e dá muitas graças. E vamos fazer como aquele menino lá de 12 anos fez. Vamos fazer que nem aquele menino? Tratar dos negócios do nosso Pai Celestial, irmão. E ele tratou bem, irmão. E quando ele terminou o serviço, ele falou: Pai, está consumado, glória a Deus. Eu vim aqui para isso, Pai. E está feito o serviço. E tanto está feito que nós estamos aqui hoje desfrutando do que Ele plantou na terra. Ele plantou a semente da salvação e nós somos fruto dessa semente de salvação. E você vai também plantar, e você vai regar, e você vai colher os frutos para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém. Vamos ler o verso 38 e vai encerrar essa palavra. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Por que nós estamos ceifando? Porque muitos trabalharam. Para isso chegar no ponto que está hoje, olha quantos trabalharam. Uns entregaram a vida para que esse evangelho chegasse até nós. Então outros trabalharam para que essa palavra, essa mensagem chegasse. E chegou. E não só chegou, mas está produzindo fruto na nossa vida. Então agora ele diz: eu vos enviei. E está enviando hoje. Estou enviando, ó. Eu estou enviando vocês para continuar o trabalho aqui
e vós, presta atenção, Aleluia. entrastes no seu trabalho. Mas eu vou dar um retoque aqui. Vós entrastes no seu trabalho. E Jesus está te falando: eu te coloquei e fiz você entrar nesse trabalho. Amém. Você não está entrando por tua conta, porque é negócio de Deus. Amém. Por tua conta são lá os teus negócios particulares, o teu trabalho secular. Esse você faz com as mãos, Deus te abençoe e você continua. Ele nada te deixa faltar. Mas esse aqui é um trabalho maior, irmão. Eu vos enviei a ceifar, aonde vós não trabalharam. Olha quanto trabalhou João, trabalhou Paulo, Pedro, todos trabalharam para que isso chegasse até o dia de hoje. Agora nós entramos nesse trabalho. O Senhor nos colocou nesse trabalho e com dignidade, com a ajuda e força de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele há de nos ajudar. Aquele que começou a boa obra em nós e permite nós fazermos em outros a boa obra, esse concluirá a obra de Deus, para que o nome dele em tudo seja glorificado. Amém. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Viva o Evangelho. Alimento do Evangelho, viva do Evangelho. Somente o alimento forte para poder dar força para Olha o que o irmão está falando. Que a palavra de Deus ela ensina aquele que anuncia o Evangelho, que se alimente, que viva do Evangelho. Então ele precisa estar forte para que ele, comendo esse alimento, possa dar continuidade ao seu trabalho. Essa é a palavra mesmo, irmão. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus fala para orar para sermos aprovados, obreiros aprovados. Uma passagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos que orar, orar ao nome do Senhor. Duas coisas principais: orar com sinceridade, né, na obra, e amor, né? Amém. Amém. Não pode faltar de jeito nenhum. Amém. Não com amor, não por obrigação, não. É amor, né? Amor à obra, amor a Deus, amor aos irmãos, tudo fazendo com sinceridade no coração. Deus abençoe. Amém. Uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Busquemos ao Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor, glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, santo, Aleluia. santo, Glória a Deus. Aleluia. poderoso é o nosso bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nosso eterno Deus, amor do Pai, estamos, Senhor, de joelhos na tua presença. Amém. Em continuação, Senhor, nesse culto que foi realizado para louvor e glória do teu santo nome. Amém. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse ajuntamento. Amém. Que o Senhor tem nos preparado, Senhor, para estarmos aqui louvando e glorificando o teu santo nome. Glória a Deus. Te agradecemos a Ti, Senhor, pelos louvores, Senhor. Te agradecemos pelos testemunhos, Amém. Senhor, nessa noite, Senhor. E louvamos, Senhor, pela Sua santa e gloriosa palavra. Amém, Senhor. Obrigado. Senhor, nos falou nessa Obrigado, noite, Senhor. Senhor, Obrigado. sobre trabalharmos, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Nós passamos, Senhor, sempre trabalhar com prazer e alegria. Amém, Jesus. A Sua obra, porque é gratificante, Senhor. É verdade. O Senhor nunca nos deve nada, Senhor. O Senhor, por mais que a gente pense, trabalhamos a Sua obra, fazemos isso aqui, nós estamos sempre em devedor contigo, Amém, Jesus. porque a Tua obra, a Tua graça, a Tua misericórdia, É verdade. para nós são muito superior Amém, a qualquer Jesus. coisa que nós possamos fazer. É verdade. Amém. Só que a
quero te agradecer, Senhor, por ter me preparado para que eu pudesse chegar, Senhor, a tempo para o culto, para mim, Senhor, ouvir, Senhor, essa palavra, que tanto falou em nossos corações e fortaleceu nossa alma. Amém, Jesus. Deus amado santo, nos despede em paz e comunhão. Amém, Jesus, Senhor, Amém. de todo mal, nos abençoe nesta semana, todos nós. Oh, meu Deus, assim seja. Guardando de todo mal. Assim seja. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome santo e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. 252. Hino 252. Assim seja, Jesus. Santo Deus, glória a Jesus. Santo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. possamos novamente estar reunidos aqui. Amém. E outros lugares. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que a graça de Deus, suas misericórdias, Amém. suas consolações e os conselhos da tua Amém. santa palavra sejam guardados em nossos corações, hoje e eternamente.